Qual foi o melhor filme de 2021? Essa pra mim é uma pergunta difícil, porque 2021 foi um ano em que eu não assisti muitos filmes novos. Mas alguns deles chamaram a minha atenção. O principal foi Ataque dos Cães, de Jane Campion. É um filme que é um excelente exemplo do que é possível ser feito com gênero western hoje em dia. E eu gostei bastante dele por três motivos. É um filme que eu não estava esperando muita coisa quando eu fui assistir e eu fiquei totalmente surpreso com a direção, com a realização, com o ritmo. O filme fala sobre dois irmãos, Phil e George. Phil, interpretado pelo Benedict Cumberbatch, é um homem que aparentemente é muito grosseiro, muito rude, assustador, ameaçador para aqueles que não se encaixam, para aqueles que não exibem sua masculinidade e busca ser uma figura de autoridade. George é uma pessoa que está se sentindo sozinha, solitária, e ele se casa, né? Já na sua meia-idade, ele encontra uma viúva que tem um filho. Esse filho é um garoto que é muito diferente. As pessoas do rancho começam a implicar com ele, olhar para ele, porque ele é diferente, ele parece ser homossexual, ele é quieto, ele é magro, ele parece ser inofensivo, assustado. E Phil, depois de um segundo ato, criando conflitos e julgando essa viúva que se casou com seu irmão como uma interesseira, né, por motivos financeiros, e implicando com o garoto, acaba se aproximando do mesmo, percebendo uma nova relação possível, como era aquela que ele tinha com um amigo que ele perdeu, o Bronco Henry. E dá a entender que eles tinham uma relação afetiva, amorosa, e que ele veio reprimindo isso todos esses anos, né? Assim como a sua própria homossexualidade. Então eu acho que o filme ele lida muito bem com o tema da homossexualidade reprimida em uma sociedade homofóbica, mas isso é feito de um jeito muito sutil e muito visual, né? Aí entra no outro grande ponto do filme que me encantou bastante, que é a direção. A decupagem, o ritmo são fantásticos. Eles estão funcionando num nível que a gente não vê na maioria dos filmes, assim. Como que a diretora consegue comunicar visualmente a homossexualidade do personagem, os interesses, os jogos que tem ali entre esses dois personagens que são tão aparentemente diferentes na superfície, né? Tem uma cena em que ele mostra que tem uma sombra de um cachorro nas montanhas, veja se vocês conseguem ver, e que ninguém consegue ver, somente ele e o Bronco Henry. Mas o Peter, o filho da Rose, da viúva, ele consegue ver os três personagens que precisam, para viver na sociedade, esconder algo da superfície. Eles são os únicos que conseguem ali enxergar o que está escondido na superfície também, né? E da mesma forma, Phil conseguiu enxergar a homossexualidade através do Peter, e ele buscou desempenhar o papel que o Bronco Henry desempenhou com ele, né? Que deu a entender que era uma espécie de mentor e parceiro amoroso. O que é mais surpreendente é que Peter é uma pessoa que a gente acha no começo que é o bonzinho, o coitado, a vítima, mas na verdade ele já mostrava ser uma pessoa um pouco estranha por dissecar animais sozinho no seu quarto para aumentar suas habilidades de biologia, que ele queria ser médico. Ele usa essa oportunidade, essa vulnerabilidade do Phil para causar a sua morte. Então é muito chocante como que o filme inverte a moralidade que a gente presume. Também tem na decupagem muitas referências a grandes filmes de western, mas aqui o gênero é explorado de uma maneira muito original, que eu achei incrível, para muito além, sabe, do que cowboys e disputas de tiroteio. Mas eu gosto muito da direção também no sentido do ritmo. É um filme que começa muito lento, a gente não sabe a que ele se propõe. Se você não leu nada sobre ele, como foi o meu caso, eu não sabia sobre o que ia ser esse filme. Mas é uma lentidão que é instigante, né, que tem um mistério, e você vai se interessando pelos personagens. Tem uma cena no começo que o Phil humilha o personagem do Peter, né, que no momento é só um garçom que faz uma arte de flores de papéis, e ele humilha por ser um traço feminino, digamos assim, né, do que o Peter estaria exibindo, e a gente já julga o Phil como essa pessoa rude do Velho Oeste, que tem os seus preconceitos, mas
Aos poucos isso vai ficando mais intenso e você percebe que tem alguma coisa errada, tem algo de exagerado aqui, né? E nas cenas que ele está sozinho isso fica muito claro, você já sabe, ele é um homossexual reprimido. Esse filme é ambientado em Montana, estado no oeste dos Estados Unidos, no ano de 1925. Eu soube que a diretora filmou na Nova Zelândia, ela é de lá. E eu não sei se isso foi um problema para as pessoas que moram no estado de Montana realmente, provavelmente deve ter sido, mas é interessante de todo modo. Pra gente aqui eu acho que não faz muita diferença, né? A menos que você tenha um conhecimento geográfico muito bom desses dois lugares. E os anos 20 são aqueles anos de excessos, de festa, de otimismo, e o que a gente vê nesse filme é uma melancolia, é um sentimento de cidade rural esquecida que faz você realmente entender o espírito do western nesse contexto, né? Que é um western que se passa muito mais recentemente do que o normal, né? E que é muito historicamente localizado. Os personagens eles são muito infelizes, muito melancólicos, eles estão realmente isolados do tempo e do espaço, de tudo que acontece no mundo, e é muito interessante observar essa trama que é uma adaptação de um romance dos anos 60. Eu imagino que na época deve ter sido um choque enorme e deve ter sido um grande êxito também literário. E mesmo vindo de uma matriz que parece ser muito boa, esse filme é muito bom enquanto cinema. Eu recomendo muito que você assista, eu vi no Netflix. Tem outros filmes que eu gostei bastante também. A Filha Perdida é um outro excelente filme que também está lá, que eu vi recentemente. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, pois isso ajuda o canal a crescer. E comente aqui embaixo qual filme você acha que foi o melhor de 2021. Até a próxima!